Olá, meu nome é Rosalina Ribeiro, sou fisioterapeuta, especialista em acupuntura e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre depressão, como a acupuntura pode tratar. Vamos falar primeiro sobre a depressão em si. A depressão é uma doença onde há um predomínio anormal da tristeza. Ela pode acontecer em qualquer idade, inclusive em idosos e crianças. As mulheres são mais frequentemente afetadas do que os homens. Na doença chamada depressão, nem sempre se tem clareza de qual foi o fator que a desencadeou. Em estados apenas de tristeza, consegue-se saber qual foi o evento que serviu de gatilho para o problema. Sabe-se que existem fatores genéticos neuroquímicos, como a diminuição da serotonina, noradrenalina e dopamina no organismo, junto ou somados a fatores ambientais, sociais ou psicológicos. Os fatores desencadeantes da depressão podem ser estresse, estilo de vida e crises, pela qual a pessoa passa durante a vida. Em outro vídeo que eu fiz sobre anorexia, que eu falo sobre ansiedade e depressão, eu falo também em crises, em períodos de transição pela qual a pessoa passa. Acabou de ter filho, em relação à mulher, mulher que acabou de ter filho, menopausa, o homem que perde o emprego, adolescente que se acha inadequado no seu meio. São várias crises que as pessoas nem sempre lidam bem com elas. Principais sintomas: humor depressivo, melancolia, ansiedade, angústia, muito frequentemente irritabilidade, desânimo, cansaço extremo e fácil, afetando o ritmo de trabalho e relações pessoais. Falta de vontade ou capacidade de sentir alegria ou prazer em atividades que a pessoa considera agradáveis. Como, por exemplo, a pessoa não consegue simplesmente ficar feliz com nada. Ela tem uma camada de cinza chumbo no entorno dela. Ela cria uma casca cinza. Eu consigo visualizar muito bem isso. É estranho, porque a vida é feita de alternâncias. E você imagina você ter isso sempre o tempo todo. Como consequência disso, a pessoa também pode ter dificuldade de responder ao afeto ou preocupação das pessoas em redor. E ainda fica bem chateada, porque as pessoas se preocupam e quem tem depressão acha que aquilo ali, as pessoas não têm que ficar preocupadas, têm que deixar com que ela fique daquele jeito. Torpor. Suas emoções mais frequentes são tristeza, raiva ou irritação. Apatia, desinteresse e falta de motivação por qualquer coisa. Sensação difusa de medo, insegurança, baixa autoestima, desamparo, sensação de vazio, desejo de morrer para acabar com o sofrimento e planejamento de suicídio. Isso é bem importante. Pessoas com depressão, elas se suicidam mais facilmente do que quaisquer outras. Insônia de todos os tipos. Ou o indivíduo não consegue iniciar o sono, ou tem o sono interrompido, ou acorda cedo demais, ou dorme o número suficiente de horas, mas não tem um sono reparador. Dorme, mas o cabeção não deixa descansar. Ou então o oposto, a pessoa tem muito sono e dorme o resto da vida. Emagrecer ou engordar de forma abrupta. Ou ela come demais, ou ela não come. Dores generalizadas ou localizadas, dor de cabeça, ansiedade, os mais variados sintomas e não tem justificação. Em outro vídeo eu falei que a gente deve agradecer pelas dores que a gente tem, porque é uma forma da gente acordar. E eu realmente acredito nisso. Depressão pela medicina chinesa. Eu normalmente não falo sobre acupuntura de forma muito técnica, porque eu acho que não interessa e as pessoas não vão entender muito de forma mais técnica sobre a medicina chinesa e a acupuntura.
Mas pela depressão, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse assunto. Pela medicina chinesa, existem várias regras para manterem a saúde. Em primeiro lugar, observar os horários de alimentação, ter uma boa qualidade de sono, fazer exercícios físicos regularmente, trabalhar de preferência naquilo que gosta. Por outro lado, a medicina chinesa recomenda observar as estações do ano, fases da lua, consumir alimentos para cada estação, combinar sabores. Para prevenir qualquer enfermidade, deve-se tratar o espírito. Mas o que é isso? Como eu disse, pela medicina chinesa, o espírito e o corpo são uma coisa só, e as emoções também. Então, quando você observa estações do ano, fases da lua, consome alimentos para cada estação, na verdade a gente está se relacionando com o meio ambiente, mas tanto com pessoas como com a natureza, com o seu meio ambiente. E para tratar o espírito, é muito bom que isso aconteça, porque quando o ser humano vive em harmonia com seu meio ambiente, seja ele campo ou cidade, e observa determinadas regras de bem viver, ele não adoece fisicamente e nem apresenta qualquer sintoma de depressão. Para que isso aconteça, ele precisa estar com o espírito equilibrado. No caso da depressão, nós precisamos lembrar que, pelos sintomas, o indivíduo não se relaciona mais nem com ele mesmo, nem com o seu entorno. Vocês já pensaram nisso? Você não se relacionar nem com você, nem com ninguém, muito menos com a natureza, muito menos com o que quer que seja, realmente deve dar um desespero. Portanto, seu espírito, sua mente está afetada, bem como o seu lado emocional, que na medicina chinesa, como eu falei, é uma coisa só e interdependente. O tratamento da depressão consiste em tentar reeducar esse mental emocional, tanto com agulhas e massagens, toques, quanto reorganizar práticas diárias de vida do paciente, como ritmo de sono, pensamentos, alimentos. O tratamento com agulhas, que é o modo como a acupuntura é aplicada, visa sempre desobstruir as energias estagnadas em determinados pontos dos canais energéticos ou meridianos da acupuntura, ou abastecer de energia os locais onde ela está muito debilitada. No caso específico do tratamento para depressão, a acupuntura deve fazer circular energia nos canais de energia dos órgãos do coração, fígado e pulmão. Mas olha, isso vai depender do diagnóstico. Isso tem um N número de estratégias para você fazer isso. Mas as principais e mais comuns são desses 3 órgãos. Não confundir esses órgãos da medicina chinesa com os órgãos que a medicina ocidental trata. É outra coisa. Mas, grosseiramente falando, tem esses nomes. Tem um outro nome em chinês, que aí vai compreender o órgão e sua função, inclusive sua emoção. Para entender melhor sobre o funcionamento da acupuntura, recomendo que você leia um artigo ou escute um vídeo que eu publiquei sobre esse assunto especificamente, acupuntura, o que é, no meu blog www.rosalinaribeiro.com.br. Eu vou explicar melhor sobre o que é a acupuntura, do que ela trata, enfim. Qual a visão que nós temos sobre saúde? Em relação aos pensamentos, tentar manter o bom humor diante de coisas corriqueiras da vida, reaprender a se relacionar com o mundo em volta e melhorar a autoestima são fundamentais. Apenas com o uso das agulhas, nós podemos melhorar a serotonina e outros neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer. Isso é importante, porque em grande medida, na depressão, você tem um desequilíbrio químico no seu organismo e a acupuntura
Já foi provado cientificamente que as agulhas elas melhoram a produção desses hormônios, desses neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer. A gente pode acordar de novo esse prazer de viver. Isso não é pouca coisa, não. Dependendo do grau e do tempo de depressão, o tratamento pode ser demorado. Mudanças no estilo de vida serão necessários e, em casos já diagnosticados, o acompanhamento médico também. Eu atendo pacientes com depressão, o médico psiquiatra faz lá, receita os seus remédios que são necessários e eu faço acompanhamento com acupuntura. E muitas vezes a gente consegue diminuir a dose do remédio. Isso é bem importante, porque a pessoa às vezes para de engordar, por exemplo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. O endereço de nossa fanpage está aqui embaixo desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou simplesmente quiser falar comigo, deixe um comentário que eu prometo que te respondo. Até o próximo vídeo. Beijo!